Shalom, mais uma vez aqui. E hoje eu gostaria de ler algumas mensagens, de texto aqui que nós produzimos no nosso perfil no TikTok, ali Observar Sem Julgar. São apenas vídeos de mensagens de texto. E essas mensagens de texto, elas definem bem a minha ideia, né? E vamos estar lendo aqui, trazendo uma série de reflexões, né, sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento. Eu vou ler aqui e depois vamos refletir, ok? Uma mente livre pode conviver com qualquer pessoa livremente, porque ela não está apegada a nada. Uma mente livre jamais dirá que tolera uma pessoa que seja diferente. A tolerância não faz parte de uma mente livre. Os religiosos tolerantes afirmam que respeitam as outras religiões porque, para eles, isso significa tolerância. Isso nada mais é do que um ego disfarçado de humildade. Fulano tem a religião dele e eu tenho a minha, e por isso nos toleramos. Cada um fique na sua religião. Ora, isso faz parte de uma mente orgulhosa e não tem nada a ver com humildade. Uma mente plena e livre vive em harmonia com quem quer que seja, pois ela não está presa em nenhum dogma ou religião. Para ela, só importa a conexão da humanidade. Ela apenas aprende no espelho dos relacionamentos. Isso é interessante, né? Como obter uma mente plena? Mente plena, que eu digo, é uma mente livre. Porque todos nós de uma certa forma, não somos livres. Nós somos condicionados pelo ambiente em que estamos. Ora, quando você nasceu, te deram um nome. Você não teve poder de escolha. Não, eu não quero esse nome. Deram um nome para você e muitas das vezes deram um nome para você baseados em uma estrutura de um condicionamento cultural, religioso, familiar. Nomes bíblicos, nomes que foram dados por pessoas que adoravam certas coisas, pessoas envolvidas com superstições. Então, nos dão os nomes de acordo com a cultura, com as superstições, com o condicionamento, uma religião. Então você não nasce, você nasce livre, mas você, na medida do tempo, você já está preso dentro de um condicionamento. Então a sua mente fica condicionada.
cauterizada, porque você vai, no decorrer da sua vida, agindo de acordo com esse condicionamento. Eu cansei quando eu ia nos hospitais, ia nas casas, nos morros, pregar o Evangelho. Eu ouvi muitas histórias, cansei de ouvir histórias tipo assim: você estava lá falando da sua religião, então a pessoa dizia: minha avó era católico, meu pai era católico, minha mãe era católica, e eu vou morrer católico, tu não vai me desfazer da minha religião. É uma mente totalmente condicionada, né? É uma mente livre. Pessoas que se baseiam em suas condutas são baseados somente porque lhe foi dado uma cultura, uma religião, uma estrutura da sociedade. Então a pessoa se baseia naquilo e segue. Todos os nossos pensamentos, é interessante, são baseados naquilo que os outros disseram para nós. Nós pensamos só no conhecido, aquilo que nós conhecemos. E aquilo que nós conhecemos nos dá segurança. Cultura, religião, família. E não importa se a minha cultura, a minha religião, ela dizimou outras culturas, destruiu outras religiões. O que importa é que eu me sinto seguro nessa minha religião, porque eu nasci aqui. É uma mente cativa, presa, como a maioria das pessoas. E você pode estar perguntando: tá, mas como então eu faço para libertar a mente deste cativeiro, desta matrix, deste condicionamento, dessa estrutura estrutura social, religiosa, política, essa estrutura cultural, e muitas das vezes são culturas deprimentes, culturas destrutivas. Como a mente pode se libertar? Como podemos ficar livres desse condicionamento? Observe uma criança. Quando uma criança ela está em pleno desenvolvimento, um bebê, uma criança vai se desenvolvendo. Ela é observadora. Aprenda a observar as coisas. Nós deixamos a mente livre quando apenas observamos as coisas e deixamos as coisas fluírem naturalmente. Eu observo e eu não julgo. Eu observo a minha própria mente, o meu condicionamento. O próprio ato de observar a si mesmo e observar as próprias atitudes no relacionamento com os outros, porque eu só posso me observar no espelho do relacionamento. Me relaciono com as pessoas, então eu tenho percepção da minha própria vida, do meu próprio condicionamento. Ira, raiva, depressão, angústia, medos, crenças. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu acredito nisso? Então eu observo. Este poder de observação, apenas observar, deixa a mente em paz, tranquila. E o observar por si só traz liberdade.
Observem que a observação em si, observar as coisas, não quer dizer tomar partido. É apenas observar. Quando tomamos partidos já de acordo com o condicionamento, com aquilo que aprendemos e agimos. Tomamos, então, ações, atitudes de acordo com o condicionamento. E isso nos enreda cada vez mais. Quando você vê duas pessoas falando de política, os dois discutindo, cada um tem o seu ponto de vista e cada um vai escolher agir de acordo com o que acha que é melhor para a sua vida, por questão cultural, familiar. É como futebol. Agora, quando a mente ela apenas observa os dois polos, os dois lados, observa. Quando você somente observa um conflito, uma situação, e não toma partidos, não julga absolutamente nada, somente assim a sua mente pode ser livre. E esse ato de observar sem julgar no que diz respeito a tomar partido, isso te liberta. Indo mais profundamente, quando você se irrita, se ira, observe isso. Apenas observe o que motivou toda essa ira, essa raiva. Você é isso. Não tente fugir. Não tente culpar outros. Não, mas eu estou assim porque o outro... Não. Observe o seu sentimento. Observe a si próprio. E esse ato, por si, liberta. Sem julgar, sem tomar partido. Sem esforço. Não, agora eu vou ser bom, eu vou ser bonzinho, eu vou deixar de fazer tal coisa, agora eu vou me esforçar. Não. Apenas observe. Porque normalmente as pessoas tomam atitudes baseadas na dualidade. Aconteceu alguma coisa ruim e então essa coisa ruim por si só eu não me identifico, então eu digo que eu vou mudar, eu digo que eu vou lutar contra essa coisa ruim, contra esse sentimento ruim, contra essa raiva, contra essa ira. Então não tem coisa pior do que isso, porque você está lutando contra você mesmo. Você é a totalidade da vida. E a vida é tudo isso, é sofrimento, é dor, é angústia, é luta. É tudo isso. Observe a natureza, a vida. Lutar contra um fato que está em você mesmo apenas cria mais barreiras, mais dificuldades. Porque a vida, por si só, ela apenas observa. O que está por trás de toda essa densidade. Há uma energia por trás de tudo isso. Essa energia, ela está sempre em movimento. Constante movimento. Você, então, se move junto, aprenda a fazer com que a sua mente se mova junto. E esse ato de movimento, esse movimento em si, de observação, traz liberdade.